Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Estamos na Semana da Bíblia e você sabia que a Bíblia tem o segredo para o seu sucesso em todas as áreas da sua vida? Veremos então, durante toda esta semana, como a palavra de Deus pode influenciar de forma positiva áreas importantes da sua vida. Primeiro, vamos lembrar de dois textos bíblicos importantes. Salmos capítulo 1, versículo 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados, erramos, padecemos e deixamos de aproveitar e experimentar muitas bênçãos de Deus em nossas vidas por falta de um conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor. E se não conhecemos as Escrituras, não temos acesso ao poder de Deus, porque o poder de Deus nos é manifestado através da fé, e a fé é o resultado da compreensão da palavra de Deus, pois assim está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sendo assim, meus amados, iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é a Bíblia e a vida eterna, a maior de todas as vitórias do cristão. Apesar da vida eterna iniciar para todos após o juízo final e o novo céu e a nova terra aparecerem, como está descrito em Apocalipse capítulos 21 e 22, para nós, a igreja, a eternidade se inicia com o arrebatamento, que acontecerá antes do período da grande tribulação, a partir do encontro com o Senhor Jesus nos ares. Veja o que está escrito em Salmo capítulo 16, versículo 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. O arrebatamento acontecerá quando a igreja que está aguardando o retorno iminente do Senhor ouvir os três grandes sons da convocação, tanto pelos que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo, aguardando a sua volta, tanto os que estiverem vivos no momento deste acontecimento. Conforme o apóstolo Paulo descreveu através da sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A partir deste momento, conforme está descrito em Apocalipse, do capítulo 4, a partir do capítulo 4 em diante até o 22, estaremos reunidos eternamente com o Senhor Jesus, onde, já nos céus, apareceremos diante do trono de Deus, rendendo glória, honra e louvor. Iremos contemplar o livro selado, que então só poderia ser aberto pelo Cordeiro de Deus, que havia sido morto, mas agora surge como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos, pois, desde a sua ressurreição, todo o poder no céu e na terra lhe foi entregue. Então, os selos serão abertos, a grande tribulação será iniciada na terra, exatamente como proferido pelos profetas. Mas Deus ainda levantará 144 mil homens celibatários no meio do povo de Israel
para anunciar a sua palavra. E milhares de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações se converterão e serão salvos da segunda morte. E outras duas testemunhas também serão levantadas por Deus com poder e autoridade para profetizar e fazer sinais e maravilhas. Serão mortos, sim, mas depois de 3 dias e meio ressuscitarão e subirão aos céus à vista de todos. Mas tudo isso a igreja irá contemplar de camarote, nos céus, meus amados, pois a igreja do Senhor não estará mais na terra durante a grande tribulação. Nós já estaremos gozando da eternidade, assim como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja vai contemplar também dos céus as 7 trombetas sendo tocadas por 7 anjos. Outros 7 anjos derramando as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Tudo isso irá acontecer durante 7 anos para se cumprir o que foi dito pelo profeta Daniel. Mas nos céus a igreja vai conhecer e entrar no templo de Deus para um grande culto de louvor e adoração, onde será entoado um cântico novo por um coral de 144 mil homens virgens cantando um cântico jamais entoado antes, uníssono, forte, com divisão de vozes, lindo e harmônico, como especifica Apocalipse capítulo 14, versículos 1 a 5. Ah, meus amados, como será lindo nos céus! Participaremos das bodas do Cordeiro. Nossas obras serão sim julgadas, mas não para condenação, mas para recebermos nosso galardão. E então retornaremos à terra, montados sobre cavalos brancos, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo o exército do inimigo. Veremos a execução da sentença final para o anticristo e o falso profeta. Eles serão os primeiros a ser lançados no lago de fogo e enxofre. Veremos a Satanás sendo preso e reinaremos sobre a terra com Jesus durante 1000 anos. Exerceremos o sacerdócio real do eterno sumo sacerdote no reinado de justiça, paz e prosperidade. Depois dos 1000 anos, veremos Satanás sendo solto para enganar pela última vez. Isso porque muitos corações dentre o povo gentil ainda estarão inclinados para o pecado. Mesmo Jesus tendo se revelado pessoalmente às nações. Mas neste momento, de uma vez por todas, o pecado será destruído e Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição dos mortos, cujos seus nomes não foram achados no livro da vida, para se apresentarem diante do trono branco, e as suas obras de iniquidade, impiedade e injustiça serão desenrolados em livros. Estes serão também lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Depois destes, serão lançados também no lago de fogo e enxofre o inferno e a morte, que é o último dos inimigos de Deus a ser destruído, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Mas, para uma melhor compreensão, nós vamos ler a partir do versículo 20 até o 28. Mas, de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vale ressaltar alguns pontos importantes neste texto bíblico. Em primeiro lugar, conforme os versículos 20 a 22 e também o 45, assim como a morte entrou para todos através de um único homem, o primeiro Adão, a ressurreição para a eternidade veio também por um único homem, o último Adão, que é Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição dos mortos só será possível por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uns ressuscitarão para a vida eterna, os que fazem parte da primeira ressurreição. Já outros ressuscitarão para a condenação eterna, que é a segunda morte. Em segundo lugar, de acordo com o versículo 23, e podemos comprovar no livro de Apocalipse, existe uma ordem ou etapas da ressurreição. Na primeira ressurreição, por exemplo, são 3 etapas: Cristo, como primícias, a igreja adormecida durante o arrebatamento e as duas testemunhas, os 144.000 e os mártires durante a grande tribulação. Ou seja, o fato de ser chamada primeira ressurreição apenas significa ao que ela está destinada, que é a ressurreição para a vida eterna. Em terceiro e último lugar, de acordo com os versículos 24 a 28, fala sobre o reinado milenar de Cristo. Ressalto que são verdadeiramente 1000 anos reais com Cristo, juntamente com os santos, reinando sobre a terra fisicamente. Conforme o texto do versículo 25, o reinado também servirá para derrotar todos os inimigos de Deus. E no versículo 24 anterior, Jesus depois também entregará todo o reinado a Deus o Pai. E sobre este mesmo tema, que fala do primeiro e o último Adão, encontramos um texto em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. Então agora, nesse momento, após todos estes grandes acontecimentos, inicia a vida eterna, descrita por João, nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. E entrarão para a vida eterna todos que tinham o seu nome escrito no livro da vida, sendo que em cada etapa da primeira ressurreição, os que nela ressuscitarem já começarão a gozar de imediato da eternidade. Em Apocalipse, capítulos 21 e 22, João consegue descrever apenas um vislumbre do que é a vida eterna e de como ela será maravilhosa, sendo homem espiritual, recebeu de Deus Pai, de Jesus Cristo Filho e do Espírito Santo as revelações de uma nova época. As coisas espirituais, conforme Paulo escreveu, ocultas para o homem comum, mas reveladas a nós pelo Espírito Santo, como diz o texto. Mas como está escrito,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 12. Agora as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Há agora um novo céu e uma nova terra, que não conheceram o pecado, mas agora tudo é santo, sublime, perfeito e glorioso. É impossível traduzir por completo em linguagem humana, por isso João nos traz o que pode ser traduzido como uma percepção ou um vislumbre das maravilhas que nos aguardam na vida eterna. Não existe mais agora limites de tempo e espaço, pois tudo é eterno. A nossa separação de Deus se transforma agora em união eterna, e um caminho eterno de luz se mostrará. Pois não haverá mais noite, tudo será dia, não existirão mais escuridão ou trevas, pois apenas existirá a luz eterna do Senhor nosso Deus. A morte foi lançada no lago de fogo e enxofre, e os santos agora beberão da água da vida, diretamente da sua fonte. O Senhor será a nossa provisão e a nossa fartura eternamente. Não haverá choro, pranto ou clamor, nem mesmo dor existirá na vida eterna. Veremos descer do céu, da parte de Deus, a nova e agora santa Jerusalém, onde a luz e a glória de Deus serão abundantemente presentes. Sua edificação remete àqueles que se tornaram colunas na fé para o povo de Israel, e na sua estrutura trará a lembrança daqueles apóstolos que serviram de base para a igreja. Oh, meus amados, como seria possível descrever tamanha beleza, tamanho resplendor e tamanha glória? Eu seria tomado de línguas espirituais, pois somente na nossa linguagem celestial seria possível expressar tão grande alegria nesta contemplação. Meus amados, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse também nos faz um alerta que somente ao que vencer herdará todas estas coisas. Aqueles que guardam a palavra do Senhor, que adoram a Deus e aguardam a volta iminente do Senhor Jesus. Amém e amém. Você sabia que o nosso ministério está empenhado em te ajudar com seu crescimento espiritual na palavra de Deus? Para isto, o Ministério do Brasil para Cristo criou alguns projetos. Leitura bíblica diária. Todos os dias, de segunda a sábado, você ouve um áudio de um capítulo bíblico comentado por nossos pastores e obreiros de todos os estados brasileiros. Esse projeto começou em 2019 com a leitura do Novo Testamento e neste ano de 2020 já iniciamos com o Pentateuco. Todos os domingos temos a nossa escola bíblica dominical com temas atuais relacionados a uma vida nova com Jesus Cristo. Segunda-feira, culto da família, com testemunhos de milagres, orações e ministrações poderosas que irão impactar
a sua vida. Na quarta-feira, temos estudos especiais. Quer aprender mais sobre os livros da Bíblia e personagens importantes? Acompanhe os estudos desse dia. Quinta-feira é a tarde da bênção. Meus amados, minhas amadas, é impossível você perder, porque tudo isso está disponível para você na sua TV, no seu celular, no seu computador ou onde você quiser. Basta acessar nosso canal do YouTube IEPBC Brasil. E acessando a playlist, você terá acesso a todo o material já publicado. Meu amado irmão e minha amada irmã, não tem mais como ter desculpas para a falta de conhecimento bíblico. Então, vamos juntos aprender da palavra de Deus para alcançarmos sucesso e não errar mais? Agradeço a Deus pelo dom da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço à nossa amada pastora Loide, presidente desta obra, e ao pastor Gedeon Júnior por esta oportunidade de podermos mais uma vez estarmos juntos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe e prospere a sua vida.